Sejam bem-vindos! Eu sou a Rafaela, professora virtual do curso Next Level. Hoje vamos falar sobre uma dimensão essencial da vida cristã, o poder espiritual. No livro de Atos, vemos como o Espírito Santo começou a se manifestar de forma extraordinária através dos discípulos. Não era só uma experiência pessoal, mas algo que impactava a comunidade inteira. Os dons espirituais se tornaram sinais visíveis do reino de Deus em ação. E o mais incrível, esses dons continuam disponíveis hoje para fortalecer a igreja e revelar a presença viva de Jesus no meio do seu povo. Vamos juntos entender como tudo isso funciona e qual é o propósito desses dons na nossa caminhada de fé. No livro de Atos, Lucas nos mostra de forma viva e empolgante como os dons espirituais começaram a se manifestar na igreja. O que antes era apenas promessa, agora se tornava realidade visível e impactava não só indivíduos, mas toda a comunidade. Era como se o céu tivesse invadido a terra através do Espírito Santo, transformando os discípulos em verdadeiras testemunhas do reino de Deus. Vamos dar uma olhada em alguns desses momentos marcantes. Logo no início, vemos o dom de línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em diferentes idiomas, de forma sobrenatural. Judeus de várias partes do mundo ouviam suas próprias línguas sendo faladas por galileus, um milagre que chamou a atenção de todos. Atos 2:4-8. Em seguida, Pedro toma a liderança. Cheio do Espírito, ele se levanta diante da multidão e fala com autoridade. Ouçam com atenção. Era o Espírito guiando não apenas o que dizer, mas como e quando falar. Atos 2:14. Depois, vemos o dom de cura em ação. Pedro e João encontram um homem paralítico na porta do templo. Em vez de oferecer esmola, oferecem algo muito maior. Em nome de Jesus, levante-se e ande. E ele foi curado na hora. Atos 3:4-6. Pedro também manifesta uma palavra de sabedoria quando responde com ousadia aos líderes religiosos. Ele não só explica o milagre da cura, como revela o poder do nome de Jesus. Tudo isso vindo de um homem simples, mas que havia estado com Cristo. Atos 4:8-14. Outro sinal evidente da ação do Espírito é a generosidade radical entre os primeiros cristãos. Eles compartilhavam tudo, viviam em unidade e tinham o coração voltado uns para os outros. Atos 4:32. Também há momentos de discernimento sobrenatural, como o episódio de Ananias. Pedro, de forma precisa e direta, com dom de palavra de conhecimento, revela a mentira que ele havia escondido, algo que só poderia ter sido revelado pelo Espírito Santo. Atos 5:3-5. E os sinais e maravilhas não paravam. Os apóstolos realizavam curas, expulsavam demônios, e até a sombra de Pedro era suficiente para que doentes fossem curados. O poder de Deus estava operando de forma abundante e pública. Atos 5:12-16. Mas vale lembrar, para usar bem esses dons é necessário sabedoria. Não basta ter o dom, é preciso saber quando e como usá-lo. E foi sobre isso que falamos na última aula. Sabedoria é o que nos ajuda a agir no tempo certo, do jeito certo, mesmo quando as situações são desafiadoras. A Bíblia diz: quem é sábio saberá discernir o tempo e o modo certo de agir, pois há um tempo e um modo apropriado para cada situação, mesmo quando a vida se torna difícil. Eclesiastes 8:5-6. Podemos imaginar os dons que Deus nos dá como ferramentas numa caixa. Alguns são como serrotes, que ajudam a separar o certo do errado, discernimento. Outros são como alicates, que sustentam e apertam onde é preciso, encorajamento. E há ainda os que funcionam como instrumentos de precisão, como a palavra de sabedoria, usada com exatidão nos momentos decisivos. Mas não adianta ter todas essas ferramentas se não soubermos usá-las. Um bom construtor não pega um serrote quando precisa de um alicate, e o mesmo vale para a vida cristã. Com a ajuda do Espírito Santo, aprendemos a discernir qual dom usar, quando usar
e, acima de tudo, como usá-lo com amor e propósito. Vamos dar um passo mais fundo. No tópico 3.1, vamos refletir sobre o propósito dos dons espirituais. Assim como aconteceu com Jesus, o crescimento da igreja não pode ser medido apenas por números. A estatura, ou seja, o crescimento visível, o aumento de pessoas, é importante sim, mas não é tudo. A igreja também precisa crescer por dentro, em maturidade espiritual, sabedoria e nas relações. É o que vemos em Lucas 2,52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Esse é o modelo de crescimento completo: corpo, mente, espírito e relacionamento. E como saber se a igreja está crescendo de forma saudável? Um dos sinais claros é a manifestação dos dons espirituais. Paulo levanta essa questão em 1 Coríntios 12 com uma série de perguntas. Todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? E conclui dizendo: desejem com dedicação os dons mais úteis. 1 Coríntios 12, 29, 31. Os dons não são troféus ou metas finais. Eles são ferramentas, presentes dados por Deus para fortalecer, unir e edificar a igreja. Em Efésios 4, Paulo explica que esses dons existem para capacitar os santos, ajudar cada um a cumprir seu chamado e, juntos, construirmos o corpo de Cristo. O objetivo? Que todos cheguem à maturidade com uma fé firme, um conhecimento profundo de Jesus e uma vida que reflita a plenitude de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. No fim das contas, mais do que crescer em quantidade, somos chamados a crescer em qualidade, com raízes profundas e frutos visíveis. Esse é o crescimento que realmente transforma. Agora é o momento de mergulhar num tema que desperta fé e paixão: os dons espirituais. Vamos descobrir como o Espírito Santo nos equipa para edificar, servir e impactar o mundo. Para nos ajudar a entender melhor como o Espírito Santo atua na vida da igreja, vamos usar o símbolo do candelabro, também conhecido como menorá. Lá em Êxodo 25, vemos que esse candelabro tinha uma haste central e 6 hastes laterais, 3 de cada lado, formando um total de 7 hastes. Em cada haste lateral, havia 3 flores de amendoeira esculpidas, somando 9 flores de cada lado. As flores de amendoeira, em hebraico, shaked, é uma árvore especial em Israel. Ela é a primeira a florescer depois do inverno, normalmente no fim de janeiro. Por isso, tornou-se um símbolo poderoso de frutificação, prontidão, vigilância, despertar e renovação. Em Jeremias 1, 11 e 12, Deus usa exatamente esse símbolo. Quando Jeremias vê uma vara de amendoeira, o Senhor responde: viste bem, porque eu velo, shoked, sobre a minha palavra para a cumprir. Esse jogo de palavras entre shaked e shoked revela uma verdade linda. Deus está sempre atento, vigiando para cumprir o que prometeu. Na simbologia bíblica, o número 9 está ligado à frutificação. Então, podemos entender que os 9 cálices de flores em um dos lados do candelabro representam, de forma simbólica, os 9 dons espirituais que Paulo apresenta em 1 Coríntios 12. Esses dons se organizam em 3 grupos principais, conforme sua função. Primeiro grupo de dons são os dons de revelação. Eles nos permitem perceber realidades espirituais de forma sobrenatural, às vezes por visões, sonhos ou impressões internas. 1. Palavra de sabedoria é a revelação de algo futuro, trazendo direção prática da parte de Deus. 2. Palavra de conhecimento revela fatos ocultos sobre o presente ou passado que não poderiam ser sabidos naturalmente. 3. Discernimento de espíritos nos ajuda a identificar se uma manifestação espiritual vem de Deus, do ser humano ou de forças malignas. Segundo grupo de dons são os dons de poder. São manifestações visíveis da ação de Deus no mundo físico. 4. Dom de cura. É a manifestação do poder de Deus trazendo cura física, emocional ou espiritual. 5. Operação de milagres. Quando Deus intervém de forma extraordinária, rompendo as leis naturais. 6. Dom da fé.
Não é a fé comum, mas uma fé sobrenatural e inabalável que impulsiona grandes feitos. Por fim, tem o grupo de dons vocais ou verbais. São dons que se expressam por meio da fala e edificam a igreja. 7. Profecia. Mensagem inspirada por Deus que traz edificação, exortação e consolo. Pode revelar algo do passado, presente ou futuro. 8. Variedade de línguas. Orar ou falar em línguas espirituais como forma de comunhão com Deus. 9. Interpretação de línguas. Traduzir a mensagem falada em línguas, para que todos entendam e a igreja seja edificada. A manifestação dos dons espirituais é uma das formas mais visíveis do poder de Deus se expressando por meio da sua igreja. Desde o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, vemos que a igreja já nasceu com poder, mas não um poder voltado para o ego ou para o espetáculo. É um poder com propósito, para testemunhar Jesus com ousadia, compaixão e sabedoria. Cada dom espiritual é uma ferramenta dada por Deus para servir, edificar e fortalecer a igreja. No entanto, o poder do Espírito não é um fim em si mesmo. Ele precisa ser guiado pela sabedoria e envolto em amor. Quando usados com discernimento e responsabilidade, os dons promovem unidade, crescimento e maturidade no corpo de Cristo. Assim como um bom construtor sabe quando e como usar cada ferramenta, somos chamados a ser sensíveis à direção do Espírito, com o coração focado em glorificar a Cristo, edificar a igreja e avançar o reino. Como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, os dons têm valor, mas sua utilidade na edificação da comunidade é o que realmente importa. Na próxima aula, vamos dar um passo além. Vamos refletir sobre o caráter do Espírito. Porque mais do que operar em dons, Deus nos chama a viver em essência. E os frutos do Espírito são a verdadeira evidência de uma vida cheia dele. Não deixe de fazer as atividades e ler a apostila. Até a próxima aula!